Gente, uma última coisa aqui. Eu queria aproveitar para responder uma pergunta. Recentemente eu publiquei no TikTok um vídeo sobre a pesquisa da Datafolha sobre a opinião pública. A pesquisa da Datafolha sobre o que as pessoas acham sobre privatizações. Eu tava tentando não repetir a palavra sobre, né? Fizeram uma pergunta interessante, que é o que é privatização? E às vezes a gente se perde tanto na complexidade que esquece de explicar o simples. Então eu vou responder isso, mas não só. Eu vou responder o que é privatização e vou responder também por que a gente é contra. Então vamos lá. Privatização nada mais é do que a venda de uma empresa ou de uma instituição pública para iniciativa privada. Pode ser um serviço, pode ser uma fábrica, pode ser um conjunto de fábricas, pode ser um espaço. E por que nós, comunistas, somos veementemente contra? Então eu vou dar alguns pontos para vocês aqui, né? O primeiro é, frequentemente essas vendas são feitas abaixo do preço de mercado, com muitas coisas muito obscuras. Eu dou um exemplo. A Eletrobras foi vendida por mais ou menos metade do preço de mercado dela. Isso é a mais recente só. Então esse é um primeiro exemplo, né? Segundo, frequentemente depois de um processo de privatização, existem demissões em massa. Acontecem demissões em massa. Então, um caso muito emblemático é o caso das siderúrgicas da década de 90. Então, Usiminas, CSN, Cosipa, Cesita, Açuminas, CST. Na década de 90, todas essas empresas, elas demitiram 35 mil funcionários no total. Então, isso é muito comum. É muito comum ter programas de demissão depois de um processo de privatização. Outra coisa é, frequentemente, o preço, por exemplo, do serviço privatizado aumenta. É só vocês verem o caso da SEDAI. A SEDAI teve um aumento substancial nas tarifas de água. A SEDAI, caso vocês não saibam, é a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio, né? E, recentemente, a gente falou também da privatização dos cemitérios em São Paulo, que também fez aumentar, para quem não tem a isenção, o preço do serviço funerário. E não só isso, né? Aumenta o preço e frequentemente cai a qualidade do serviço. A gente vê o exemplo das linhas 8 e 9 da CPTM aqui em São Paulo, que são geridas pela Via Mobilidade. Essas linhas têm o triplo de falhas do que comparada com as outras linhas da CPTM. E em último caso, né, para não deixar de falar, a gente perde soberania nacional, né, gente? Por exemplo, o processo de privatização dos Correios e da Petrobras vai transferir um monopólio do Estado para um monopólio privado. E isso é muito perigoso. A gente já vê isso com as privatizações das refinarias da Petrobras. Privatizar setores monopolistas e estratégicos assim abre mão da nossa soberania. Principalmente quando a gente privatiza para o capital estrangeiro. Então, a gente é contra as privatizações por essa série de razões. E tudo isso que eu falei, vocês podem procurar. Nada do que eu falei aqui eu tirei da minha cabeça. Eu dei exemplos para vocês irem atrás mesmo. Então, não caiam nessa de que... não, vai privatizar e vai cair o preço, o serviço vai ficar melhor, blá, blá, blá. Gente... Os exemplos históricos provam o contrário, tá? Eu nem falei da Enel. A energia elétrica agora de São Paulo gera dinheiro para empresário italiano. A companhia que gera energia de São Paulo é italiana. E é uma merda. É horroroso. Telefonia melhorou? Gente, nunca mais falem isso, tá? Nunca mais caiam nesse papo de que a telefonia é um exemplo de privatização que deu certo. Porque os parâmetros que se usa não são comparáveis, tá? Se fala assim, nossa, na década de 90, 3 pessoas tinham celular. Agora todo mundo tem celular. Não tem como comparar. A tecnologia avançou muito. Não dá pra comparar. Ficou muito mais acessível. Comparar a década de 90 com o acesso que a gente tem a essa tecnologia agora é má fé. É falta de rigor. Esse é o exemplo imbecil sempre usado pelo Novo, usado pelo PSDB, usado pro Diabo A4. E, gente, puta merda, sabe? E a linha amarela de São Paulo? A linha amarela de São Paulo causa um gasto maior para o Estado do que as linhas do Estado, tá? Eu explico isso no Critique, quando eu falo um pouco sobre as greves que estavam rolando no metrô. O Estado gasta mais com a linha amarela em subsídio do que ele gasta com as linhas do metrô, tá? Então, parabéns. É ruim para todo mundo. E os funcionários lá trabalham mais também. Na Eletrobras eles venderam as ações, né? E aí venderam por um total de 33 bi, a empresa estava cotada em 60 bi, era uma coisa assim. Eu nem mencionei isso. Muitas pessoas falam assim, mas tem que privatizar, tá bom assim do jeito que tá? Gente, um dos primeiros passos para privatizar um serviço é subfinanciar ele para ele ficar sucateado para enviesar a opinião pública, tá? Não existe uma dicotomia entre Estado e iniciativa privada. A iniciativa privada controla o Estado. E falando sobre tecnologia telefônica, né? Eu fiquei pensando esses dias... Quando eu tava na escola, assim, na 5ª série e tal, eu tinha muito medo do futuro, gente. Principalmente porque eu via aquela coisa de que as máquinas vão substituir o trabalho humano.
E a gente já via tanta pobreza na década de 90 e no começo dos anos 2000 que eu imaginava que a situação ia só ficar pior. E, pra mim, isso é uma evidência tão forte de como a resposta tá bem debaixo do nosso nariz e a gente, por uma questão de ideologia, não enxerga ela. Gente, a nossa semana de 44 horas de trabalho foi instituída na década de 30. E aí agora a gente tem carro elétrico, foguete que dá ré, tem chat GPT e a gente trabalha 44 horas. Ora, onde eu quero chegar com isso? A tecnologia em si não causa desemprego. O que causa desemprego é a tecnologia usada pelo capitalismo para satisfazer a senha do capital. É isso. Nem o ideólogo mais virulento do capitalismo consegue te prometer que você vai trabalhar menos nesse sistema. Só que para os comunistas isso é a absoluta prioridade. Porque pra gente, tecnologia é sinônimo de libertação do trabalho. É sinônimo de emancipar, de reduzir a jornada para você fazer o quê? Aproveitar a sua vida, que é o que todo mundo quer. Só que essa resposta tá tão na nossa cara e a gente não vê. A gente não enxerga. A gente fala, pô, agora vão substituir o trabalho, o que vão fazer? Porque pra gente é natural que as empresas queiram lucrar o máximo possível. Isso é absolutamente natural. E a gente sequer para pra pensar que a produção e a tecnologia deviam servir às nossas necessidades. Ah, eu vou ler os pics antes de sair, de dar essa pausa, porque aí eu não atropelo as coisas. Salgado Social, opa, tamo junto. Obrigado pelos R$5. Hoje uma aluna minha do segundo ensino médio perguntou sobre esquerda radical. Me parece pra caralho, hein? Bluma, obrigado pelo 4,20. Esse é o bom do bom, você deve ter mandado isso aqui 4,20. Nossa, mandou 3,58. Poxa, Bluma. Persevere e não desanime. Nadar contra a maré é cansativo, mas a paz interna é impagável. Ousar lutar, ousar vencer. Gente, um comentário muito votado lá no Instagram é gente falando que fica impressionado como eu consigo ser tão xingado e continuar trabalhando. Acho que ser xingado na internet é natural, né? E, assim, eu recebo bem mais elogios e reconhecimento do que eu recebo xingo. E dependendo de onde vem o xingo, eu acho até um elogio. Por exemplo, se a direita me xinga, eu acho que eu tô no caminho certo, sabe? Então depende. E depois que eu saí do Twitter, minha vida ficou bastante silenciosa. Se você não tem hater, é porque não é famoso o suficiente, pois é. Under Cristo, obrigado pelos 333. Um papo sobre a derretida do Zeu, eu não sei do que você tá falando especificamente, se você puder ser mais específico. Tom, obrigado pelos R$5. Militante cansada, obrigado pelos R$3. Seu cabelo tá um arraso. Por que não se filia na UP? Porque eu já sou organizado na Soberana. Mas nós da Soberana temos uma sinergia muito grande com a UP e a gente adora trabalhar com a UP, é fantástico. A gente tem feito muitos trabalhos em conjunto com a UP. Inclusive, nesse fim de semana, a gente participou do lançamento da rede de apoiadores. E foi o máximo. É sensacional, a gente adora trabalhar com eles. Com vocês, no caso, né? Nuvenzeira, faz o L, desfaz o L. Obrigado pelos R$5. Faz o L, desfaz o L, faz o L. Fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre. Faz o L, faz o L. O meu cabelo é mais pra um 2A na franja e um C atrás. Pra quem perguntou. Meu cabelo, ele é misto. Então é por isso que eu deixo ele preso na maior parte do tempo. Às vezes ele não tá... Às vezes não, na maior parte do tempo ele não tá bom. Hoje tá bom. Lá os dois pro meu palio, né? Olha eu com boné, olha eu sem boné. Scal, aerofólio pro meu Laos, obrigado pelos R$5. PCP, já leu A Superioridade Moral dos Comunistas do Álvaro Cunhal? Obrigado pelos R$7. Não. O único livro do Álvaro Cunhal que eu li é O Partido com Paredes de Vrido. E eu recomendo muito, é um excelente livro. Se vocês querem entender um pouco mais de organização partidária, esse livro a gente usou, inclusive, nas formações... Eu tô maravilhoso hoje. Nas formações da Soberana. Pra gente aprender a se organizar melhor. Então é isso, Partido com Paredes de Vrido, do Álvaro Cunhal. Mas esse Superioridade Moral dos Comunistas eu nunca li, não. E o camarada escreveu PCP, então eu não sei se é um camarada Tuga. Rodja, Carinha, quais textos comunistas que mais moldaram seu caráter? Obrigado pelo 666. Boa pergunta, de pensar nos textos que... Cara, esse Partido com Paredes de Vrido me mudou muito a minha vida. Coincidiu de você perguntar agora. Esse texto foi muito importante pra mim. O Manifesto do Partido Comunista foi muito importante pra mim também. Texto do Marx. Acho que a Origem da Família foi um dos primeiros textos que me fez entender materialismo histórico. Esse foi... Claro que é um texto que tem a marca da época, envelheceu algumas coisas e tal. Mas esse texto me marcou muito por conta do método. Não exatamente por conta das conclusões, né? Tô pensando. Eu acho que o Fundamentos do Leninismo do Stalin foi um que abriu muito a minha cabeça também. O texto do Engels envelheceu... Não pode pegar ele e usar de maneira crítica, mas o método que ele usa, a maneira como ele usa o método, me ajudou a entender o método. O que é esse bichinho de pelúcia? É uma capivara. Dicção é minha paixão, ó, eu tô bem hoje, vocês viram, né? Qual o melhor livro do Lenin pra começar? Estado da Revolução, não tenho a menor dúvida. Vai ter X1 de Street Fighter 6? Eu quero fazer o campeonato luta de classes lá no servidor. Certo? Teve mais um Pix aqui, não teve? Talarico. Talarico Engels.
Você conhece o Henri Lefebvre? Já leu algo dele? Cara, eu li na... Obrigado pelos 5 reais. Eu li na faculdade. Eu não lembro. Faz muito tempo. Devo ter lido lá em 2016. Então... Não lembro. Eu não tinha nem formação suficiente pra entender o Lefebvre. Mas eu li na faculdade. Eu li na minha aula de geografia, inclusive, na faculdade. Jesus Cristo versus 1000 Satanás. É, eu tô verificado. Demorou pra caramba. E eu tive que colocar o badge de verificado porque tem um cabo aí usando meu nome no chat. Já contratei gente pra me ajudar com as pesquisas. É o Comuninja Suede Carvalho, gente. Obrigado por todo mundo que ofereceu. Talvez no futuro eu até peça pra algumas pessoas me ajudarem com pesquisas específicas. Um Lene versus 10.000 Trotsky. Quem vai ganhar?